Seja muito bem-vindo ao Café com a Mari. Hoje, mais um episódio do nosso podcast em que nós falamos sobre um pouco de fomento, um pouco de negócios, um pouco de. ah, Agora eu gaguejei, tá vendo? Então vamos lá, começar de novo. Seja muito bem-vindo ao Café com a Mari, mais um episódio. Nós sempre falamos sobre economia, sobre finanças, sobre negócios, sobre fomento, sobre novas tecnologias, sobre segurança jurídica. E hoje, como convidado especial, nós temos o Felipe da Aplix. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. Você gostaria de se apresentar um pouco da empresa? Vamos lá. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, estar aqui. Eu acho que esse tipo de iniciativa, né, é sempre muito bom, agrega valor para as pessoas. Eu costumo dizer que a gente veio para o mundo para ajudar os outros. Isso. E eu acho que transmitir conhecimento é uma boa forma de se fazer isso. Sou Felipe Ronce, tenho 41 anos, fundei a Aplix em 2010, a gente fez 15 anos agora em setembro. E a Aplix, ela é um escritório que trabalha ajudando as pessoas a planejar o seu patrimônio, Uhum. né? A gente começou em 2010 como uma empresa de investimentos, vinculada à XP Investimentos na época, mas rapidamente eu entendi que o que as pessoas precisavam não era de alguém que convencesse elas a abrir conta em uma instituição e pegasse um pedacinho do dinheiro delas para colocar naquela instituição que eu trabalhava na época. Uhum. O que as pessoas precisam realmente é de alguém que eles confiam para ajudar essas pessoas a tomar decisões complexas, decisões patrimoniais, que envolvem desde os investimentos no mercado financeiro até constituição de holdings, mercado imobiliário, patrimônio de uma forma geral, Uhum. sucessão e etc. Então a gente já atua há 15 anos e o negócio vem evoluindo nesse sentido de estar mais próximo do cliente, de atender poucas pessoas, cada banker, cada consultor atende poucas pessoas para realmente dar atenção e conhecer a vida do cliente por completo, porque só com confiança Uhum. é que a gente consegue executar o nosso trabalho. E isso Perfeito, precisa de proximidade, confiança, precisa de proximidade, de entendimento. perfeito. Perfil do teu público, empresários, profissionais liberais, pessoas ali do que acima de 40 anos. Como é que é essa diversidade de clientes da empresa? A grande maioria dos nossos clientes são empresários e profissionais liberais. Uhum. A gente se especializou em atender um nicho de pessoas que já têm patrimônio constituído, né? Que tem cabeça aberta, né? Que tem família constituída Uhum. e que entendem que o dia a dia delas é mais importante dedicado ao trabalho deles, à empresa deles, do que você ficar na frente do computador, procurando aprender sobre investimentos ou sobre como eu posso constituir a minha própria holding, por exemplo, ou Uhum. como eu posso definir que investimentos eu vou fazer. Uhum. Então, o tempo eu acho que é um dos bens mais valiosos que a gente tem, e a gente se especializou em atender pessoas ali, que estão entre os seus 35 e 70, 80 anos, Uhum. e que realmente entendem que ter a confiança de alguém para ajudar a cuidar do seu patrimônio é algo muito valioso. Legal. Essas pessoas, elas estão preocupadas com o futuro, não só delas, mas o legado que vai ser deixado, né, da Sim, família. Qual a principal preocupação dos teus clientes hoje nesse cenário de incertezas econômicas, juros altos, insegurança jurídica? O que essas pessoas mais procuram hoje? eu vou responder a tua pergunta de duas formas, porque tem o que elas mais procuram e tem o que elas não sabem que elas precisam. Acho que você deve passar por isso também no seu negócio. Sim. Então, a grande maioria das pessoas nos procura para investir o dinheiro delas Uhum. e ganhar mais. Uhum. Esse é digamos assim, a porta de entrada de todo mundo. Mas a gente costuma ter um processo de conversar com essas pessoas e mostrar para elas que, na grande maioria das vezes, o objetivo não deve ser ganhar mais. O objetivo deve ser entender o que é que está fazendo, né? E por que está fazendo isso. Então,
existem sim as preocupações com a situação econômica do país, com a situação política, existem as preocupações com o juro alto, independente disso, eventualmente ser uma coisa boa para algumas pessoas e não necessariamente tão boa Sim. para outras, mas eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm, ela está diretamente ligada à falta de conhecimento. Uhum. O mercado financeiro, de uma forma geral, ele se colocou de uma forma, historicamente, onde as pessoas elas estão focadas muito no produto. Aonde eu vou investir e não Uhum. o porquê eu vou investir. Uhum. E a gente entra, pede para ter um pouco de calma. Vão ter investimentos, existem boas alternativas e etc. Mas primeiro vamos entender o porquê você está fazendo isso. Por Uhum. que você trabalha, por que você junta dinheiro, o que é que você pensa a respeito do seu legado, dos seus filhos, de herança, né? Então, o nosso papel ele é muito abrir a cabeça das pessoas para entender o porquê que elas estão fazendo aquilo, por que que ela está guardando dinheiro e traçar um caminho para atingir o objetivo, que muitas vezes não significa ganhar mais, Uhum. significa ter noção do que está fazendo. Então, quando eu disse que vou responder a pergunta de duas formas, uma que elas procuram é ganhar mais, Uhum. e a gente abre a cabeça delas para entender o porquê elas estão fazendo isso. Uhum. Porque muitas vezes a gente encontra com novos clientes e quando a gente vai entender da vida deles, a gente vê que eles estão correndo riscos desnecessários. Uhum. Então, o business de investir o seu dinheiro, ele é um negócio que tem que estar diretamente ligado a entender o risco que você está correndo, né? Uma vez que você entende, você consegue decidir melhor se você vai por aquele caminho ou se é melhor você ir por outro. Você diria que, como você disse, mesmo disse, historicamente, ah, quando a gente fala em educação financeira, a gente fala em investimento, né? Geralmente, as pessoas que têm algum tipo de noção de educação financeira linkam isso com investimento. Isso é talvez uma falha de todo o processo educacional, e eu diria que isso não é só brasileiro, tá certo? Isso não é um problema só nosso, mas você diria que está mudando? As pessoas com acesso a mais informação, com a internet, com outros veículos, elas têm se interessado mais pelo tema e não só em investimento, mas também essa questão da estruturação patrimonial? E, de fato, houve uma grande evolução nos últimos 10 anos, eu diria. Uhum. Eu acho que tiveram alguns fatores que influenciaram nessa evolução e num entendimento maior, numa procura maior pelo tema por parte do público. Um deles foi quase que a abertura do mercado financeiro. O mercado financeiro teve uma evolução muito grande quando a XP Investimentos implementou no Brasil o modelo de investir, que ela mesma chamou de shopping financeiro, onde você dentro de uma plataforma de investimento você consegue ter acesso a aplicações financeiras de várias instituições. Uhum. A pandemia ajudou muito as Uhum. pessoas a se tocarem, a começarem a procurar, a entender um pouco melhor como cuidar do que elas construíram. Uhum. Mas ainda assim, eu diria que a procura ela é muito superficial, Uhum. né? As pessoas, e isso faz parte do nosso modelo de fazer negócio, por exemplo. As pessoas não têm tempo Uhum. de se dedicar a realmente entender o que é que precisam fazer, né? Ela tem a curiosidade, ela vai atrás, ela faz um curso, mas se o cara é médico, no outro dia ele está na mesa de cirurgia, Sim, sem dúvida. né? Não é o objetivo Então, dele. então assim, eu acho que o interesse das pessoas aumentou bastante, né? E a gente sempre fala isso para os clientes: quanto mais ele entende, é melhor para a relação dele com quem está aconselhando ele a fazer os investimentos. Uhum. Então a gente fornece material, a gente fornece cursos, a gente tem reuniões, a gente ensina e etc. Mas do mesmo jeito que uma pessoa, um médico, ele não vai conseguir executar o serviço de um advogado, e vice-versa, Uhum. o médico não vai abrir o peito dele e fazer a própria cirurgia no Sim. coração. As pessoas precisam de outras pessoas. Então, eu acho que tudo parte da confiança, né? Então, o, o- um dos nossos propósitos lá na Plix é continuar contribuindo para a evolução do conhecimento das pessoas neste tema. Uhum. Mas a gente sempre deixa muito claro que todo esse processo ele é muito mais para você saber argumentar melhor, entender um pouco melhor
conversar melhor com a pessoa que está te aconselhando, né? Seja no nosso mercado de investimentos, por exemplo, seja no seu, talvez se o cliente entender um pouco mais, ele vai conseguir conversar melhor com você e de repente você consegue entregar a melhor solução para ele. Uhum. É assim que a gente encara a situação. Então, a educação financeira, ela evoluiu, ela precisa continuar evoluindo para que as pessoas elas possam entender melhor o que é que elas estão fazendo. Perfeito. Eu já tive oportunidade de ministrar palestras sobre finanças para advogado. Eu não tenho formação em finanças, mas eu sou um curioso e já venho estudando o tema há muitos anos. E eu constatei na prática que o advogado ele não tem esse nível de conhecimento. E aí, olhando para outros profissionais, eu percebi que a dor é a mesma, tá? Como você falou. E eu também tive essa preocupação. Quando eu conversava com colegas advogados, eu dizia: você precisa entender um pouco mais para você conversar melhor com o seu gerente do banco. Nós estamos dizendo, é semelhante ao que nós estamos falando, mas no fim do dia, você não vai educar um advogado a ser um expert em finanças, mas ele tem que ter pelo menos noção do que ele está sentando na frente do gerente e conversando com o gerente, Com certeza, né? com certeza. O empresário é interessante. O empresário ele já tem mais noção, ou talvez uma mente um pouco mais aberta, até porque ele lida com aquilo. O dinheiro é um recurso precioso para quem investe, principalmente aqui no estado do Ceará, né? Como é a visão dos teus clientes empresários? É, o empresário, como você colocou, ele realmente já tem uma cabeça mais aberta, né? Afinal, ele conseguiu provavelmente, né, ser bem-sucedido e constituir um negócio. E para se Uhum, fazer isso, para você fazer isso acontecer, realmente você precisa ter capacidade de navegar por diversos temas e principalmente saber escolher quem são as pessoas corretas para estar ali contigo e no dia a dia te ajudando, seja funcionário, seja um prestador de serviço. uhum, Naturalmente, ele é uma pessoa com a cabeça mais aberta e mais focada, em diversos temas, digamos assim. sim. Então, o nosso dia a dia com o cliente empresário, ele é até mais fácil, Uhum, né? Ele é até mais fácil porque ele já entende que, do mesmo jeito que na empresa dele, ele precisa ter o jurídico, e ele não entende mais do que o jurídico da empresa dele sobre direito. Ele precisa ter a contabilidade, ele não entende mais do que o próprio contador dele, mas ele precisa ter. Então, o nosso diálogo com ele é mais fácil, porque ele vê o profissional como um profissional importante para ajudar ele a tomar melhores decisões. uhum, Então, lidar com o empresário no dia a dia é mais suave, digamos assim, é mais fluido do que lidar com o profissional liberal. Porque uhum, o profissional liberal, ele é bem sucedido, obviamente, vamos pegar o exemplo do médico, poxa, excelente médico, uhum. mas ele está ali. Ele não teve muita oportunidade ao longo da vida dele profissional de lidar com vários Mais profissionais dentro da possível. empresa dele, Sim. né? Tem muitos profissionais liberais que procuram entender para poder tomar as próprias decisões. Uhum, Já o empresário não. O empresário bem-sucedido, ele entende que contratar bons prestadores de serviço é importante para o sucesso dele. uhum. Então, ele consegue entender melhor, ele consegue negociar melhor e ele consegue extrair daqueles profissionais os melhores resultados, né? Então, a cabeça do empresário, ela de fato é mais evoluída, não à toa, ele é o nosso principal nicho de atuação. A empresa hoje, ela está focada no mercado do Ceará ou ela atende o país inteiro? A gente tem clientes, né? E aí, depois da pandemia, obviamente, todo mundo sabe que Uhum, isso evoluiu muito. Você não precisa estar fisicamente no local para sim. atender pessoas daquela cidade. Então, a gente atende clientes no país inteiro. Uhum, A gente tem um escritório presencial em Fortaleza, que é onde a gente nasceu, a nossa uhum, matriz, e temos uma filial em São Paulo, uhum, né? E é curiosa a nossa ida para São Paulo, porque as pessoas perguntam, poxa, por que que vocês foram para São Paulo? Por que que não abriram aqui em Recife, uhum, né, que é do lado de Fortaleza? Porque São Paulo é onde tudo acontece no mercado financeiro. uhum, Então, é extremamente importante para que a gente consiga entregar qualidade para o nosso cliente, que a gente esteja lá, porque lá onde as informações nascem,
né? Lá onde tudo acontece quando se trata de mercado financeiro e de vários outros temas, Uhum. né? Afinal, é a cidade mais importante economicamente do nosso país. Mas, então, respondendo a pergunta, a gente atende pessoas no país inteiro, mas o nosso foco principal é Fortaleza e São Paulo. Legal. A gente vai dar um intervalozinho agora. Daqui a pouco a gente retorna para continuar esse bate-papo com o Felipe, tá bom? Retomando agora do nosso intervalo, a nossa entrevista com o Felipe da Aplix. Felipe, toda vida quando a gente dá essa pausa para o cafezinho, certo? A gente retoma com indicação de livro. Você tem algum livro que você queira sugerir para quem está nos assistindo? Alexandre, é, 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 o- é curioso quando você me coloca isso, porque eu não sou um cara, historicamente, eu não sou uma pessoa que historicamente tem facilidade de ler. Hum. E essa é uma das minhas lutas diárias. Mas, do mesmo jeito que comer salada é um negócio que tem pessoas que gostam, outras que não, e eu me Sim. forço a comer porque eu não gosto Uhum. muito, eu me forço a ler porque é extremamente importante. E lá na Aplix a gente criou um book club. Legal. E esse book club ele foi uma das estratégias para a gente difundir o conhecimento necessário, que a gente, fundadores e diretores, achavam que era necessário para o time, Uhum. e ao mesmo tempo uma estratégia para me forçar a Uhum. fazer o que eu preciso fazer. Então, lá na empresa a gente tem um Aplix Book Club, uma vez a cada 2, 3 meses a gente elege um livro, e muitos desses livros marcaram a história da nossa empresa e ajudaram a gente a moldar e a criar a cultura empresarial. Uhum. E eu acho que o livro que mais, tiveram vários que influenciaram no dia a dia do nosso negócio, mas o que mais me marcou foi o Comece pelo Porquê do Simon Sinek. Então, se você não leu o Comece pelo Porquê do Simon Sinek, eu indico fortemente, porque ele é um livro que transmite uma mensagem muito importante que a gente, inclusive, adotou lá na Aplix, que está no nosso DNA, fazer as pessoas entenderem o porquê das coisas, né? E o livro do Simon Sinek, ele ajuda muito a você entender todas essas questões do motivo pelo qual você toma as decisões que você toma ou você faz as coisas que você quer fazer. E eu acho que o que mais marcou para mim no Comércio pelo Porquê foi, inclusive, ter um vídeo curto no, no YouTube de um TED Talk Uhum. que ele fala do Círculo de Ouro. Mas resumindo de forma bem rápida, basicamente o que fez a gente adotar isso na Aplix é que assim, eu não preciso querer ter todo mundo como cliente. Eu preciso deixar muito claro o que é que eu faço bem, qual é a bandeira que eu defendo, e isso vai atrair as pessoas que se identificam comigo. Legal. Então, eu acho que se eu puder, não necessariamente dar um conselho, mas o aprendizado muito forte do livro é que eu vejo muitos empresários querendo abraçar o mundo Uhum. e querendo captar cliente e todo tipo de pessoa. E óbvio que quanto mais cliente, melhor, né? A gente fatura mais e eventualmente consegue ganhar mais dinheiro. Mas é muito mais importante você captar o cliente certo, Sem dúvida. que a relação vai ser mais fluida, Duradoura. vai ser mais duradoura, vai ser menos conturbada, porque quando você capta o cliente que não é o cliente que se identifica contigo, ela é uma relação muito arranhada, muito Uhum. difícil. E acaba desgastando Sim. e etc. Então, o livro do Simon Sinek, ele transmite uma mensagem muito importante a respeito disso. Fantástico. Eu costumo dizer, principalmente para colegas advogados, que às vezes ficam tristes, chateados quando não conseguem fechar com o cliente. Cara, deixa para tu pensar nisso daqui a um mês. Aí tu reflete se tu perdeu alguma coisa ou não, né? Porque eu tenho esse sentimento também. Eu acho que vale muito mais a pena a gente pegar um cliente certo, que você vai ter uma relação boa, tranquila com ele e por um prazo longo. Você vira um parceiro, vira um amigo, do que você simplesmente pegar aquele cliente para ganhar aquele dinheiro e daqui a 6 meses a relação tá arranhada, né? Então, excelente dica fica aí para você que quer aprofundar um pouco mais no assunto, vale a pena. Há uns 15 anos eu comecei a fazer porquês. Na época eu ainda estava na advocacia, mais pesada, diferente do segmento que a gente adotou há alguns anos, e eu passei a fazer uma coisa que
eu não conhecia ninguém que fizesse. Depois eu eventualmente conheci, mas na época eu não conhecia, que era olhar para o problema e perguntar o porquê. Então isso faz muita diferença. Com certeza. Por que faz muita diferença? A gente consegue identificar situações que permitem você solucionar o problema sem necessariamente ter que judicializar o problema, né? Então, o porquê é fantástico. É. Eu vou te interromper rapidamente só para complementar, porque eu falo isso, falo muito isso, até nas relações interpessoais mesmo, seja você com seu funcionário, com seu sócio, ou até em casa mesmo, com esposa, com filhos. E eu tenho falado isso cada vez mais lá na Aplix, como parte da nossa cultura. Quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, acho que a gente primeiro tem que se colocar no lugar de escuta, né? Uhum, E procurar entender o porquê do outro. uhum. Quando eu procuro entender o porquê da outra pessoa, eu consigo entender melhor o que é aquela mensagem que está vindo de lá para cá. Então, essa história do porquê, como eu coloquei aqui a respeito do livro, para atração de clientes, como você colocou aí na sua experiência, ou até nessa relação de diálogo, que no dia a dia, eu costumo até dizer, estava conversando com minha esposa esses dias, contando para ela que eu tenho adotado esse racional lá na empresa Uhum. e tal, eu disse, rapaz, se as pessoas no mundo inteiro se colocassem na posição de entender o porquê do outro, a gente teria menos problema a nível Menos mundial, conflitos. menos conflito a nível Você mundial. me disse que tem filhos, né? Tenho dois. 2, qual a idade? O Caetano tem 6 anos e o Antônio tem 3. Tá, eu tenho um filho da mesma idade que é o Pedro, que tem 6 anos. Então você Legal. está vivendo os porquês, né? Tô. Ali é Papai, por que isso, porque por que isso, porque aquilo? aquilo, pois é. É o tempo inteiro. E aí é muito interessante porque às vezes é um porquê atrás do outro porquê, É, é o né? porquê do porquê. É. E eu adotei a seguinte estratégia. Quando ele me pergunta o porquê, eu viro para ele e digo: o que que você acha? Na sua opinião, por que isso? Eu devolvo a pergunta para ele como Faz porquê. ele pensar, né? Exato, eu devolvo o porquê para ele. E a gente começou isso como uma brincadeira, eh, e hoje isso virou uma coisa séria entre a gente. Então, quando ele me pergunta o porquê de alguma coisa, ele já vem me trazendo uma ou duas possíveis respostas, Legal. esperando que eu traga mais uma ou duas, que é para a gente tentar fechar um raciocínio. E se a gente aplica isso nas relações interpessoais, como você falou, meu Deus, a possibilidade de você se colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? Sem dúvida alguma, a gente diminuiria os conflitos, Com né? certeza. Então, fica aí mais uma dica. Legal. Ah, a gente fala um pouco sobre educação, sobre finanças, e aí eu vou fazer um gancho agora nessa nova geração dos nossos filhos. Como é que vocês na Aplix estão enxergando, ou o que é que vocês estão fazendo já voltado para essa nova geração? Porque o nosso público é esse ali na faixa dos 35 mais. Só que tem uma geração que está subindo aí. Eu tenho uma filha de 26. Eu costumo dizer que eu tenho dois filhos únicos, que eu tenho uma filha de 26 e um filho de 6. São duas gerações diferentes, né? Então minha filha já trabalha, já mora só, tá certo? E eu tenho um filho que está ainda começando os primeiros passos. Como é que vocês estão enxergando esse futuro para essas gerações que estão chegando aí com relação a essa questão financeira? Alexandre, se eu tivesse uma única resposta, eu estaria mentindo. Porque eu acho que só esse tema dá para a gente conversar umas 2 horas e gravar uns 2 podcasts, pelo Legal, menos. legal. Mas assim, educação financeira básica, vamos pensar nisso. Não existe nas escolas, Uhum, né? Pouquíssimos casos se conversa sobre esse tema. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu ganhava uma mesada, uhum, eu ia para aula de inglês de ônibus, eu tinha com que gastar dinheiro na escola, porque tinha uma cantina para eu comprar o lanche. uhum, Os meus filhos hoje não vão para a escola, eles não vão e não provavelmente não vão chegar aí para a escola de ônibus ou para uhum, qualquer canto de ônibus. Eles, na escola deles, o lanche, o almoço, porque eles ficam direto, e o lanche uhum. da tarde já está incluso, então eles não Sim. têm. Então, assim, eu costumo dizer que tem ficado mais difícil, é um desafio nosso, de pais, entender o como fazer isso. Então, o Uhum, que a Aplix está fazendo para isso? Inclusive, agora em outubro, coincidentemente,
na verdade, não coincidentemente escolhido em outubro por ser o mês das crianças, né? Uhum. A gente na Aplix está fazendo um evento, uma série de eventos, focado no público infantil, mas não para as crianças, e sim para os pais, porque eu acho Legal. que o que existe de mais importante na nossa vida não é o dinheiro ou o que a gente conquistou profissionalmente, é o que a gente deixa para os nossos filhos. Uhum. E o como a gente ajuda os nossos filhos a ver o mundo, e pensar no futuro, como eles podem impactar a vida de outras pessoas. Sim. A gente está vivendo um momento muito inovador na ótica da tecnologia, na ótica do dinheiro. Falando de dinheiro especificamente, hoje em dia o teu filho te vê pagar alguma coisa em dinheiro? Não. É Raramente. só no celular, inclusive. Eu não ando nem com carteira. Exato. Então, assim, completamente diferente da nossa época, Total. né? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente ensina para ele que aquele papel é o dinheiro e que o dinheiro está no banco? Então, eu tive recentemente uma conversa com o Caetano, porque em julho ele fez 6 anos, e a minha mãe, a avó dele, chegou lá em casa pro café da manhã e deu uma nota de R$ 50 para ele. Eu disse, filho, R$ 50 é importante, você precisa guardar isso. Ele foi e guardou junto dos brinquedos. Uhum. No outro dia não estava mais lá. A moça que trabalha lá em casa arrumando o quarto, viu que o dinheiro estava no local inadequado, entregou para minha esposa, para Uhum. Priscila, e ela guardou. E ele não tem a menor ideia de onde foi parar aquele dinheiro, não sabe nem o que foi que aconteceu. Sim. E aí eu fui conversando com ele para a escola, dizendo que, poxa, filho, cadê aquele dinheiro que a sua avó lhe deu? Dinheiro é uma coisa importante, você tem que guardar. Você sabe como é que as pessoas ganham dinheiro? É, Cadê aqueles R$ 50 que a sua avó lhe deu? Tá lá no brinco. Não tá, vamos lá procurar, não tava. Então, filho, vamos fazer o seguinte: você sabe que é uma carteira? Existem 3 lugares que você pode guardar dinheiro, no meu entendimento. Ou você guarda dentro de uma carteira, tá aqui a carteira do papai, tem aqui os cartões, tem algumas Uhum. notas, mostrei para ele. Você pode guardar num cofre em casa, ou você pode guardar no banco. Hoje em dia, o dinheiro, você vê a gente pagar as coisas ali com celular e tal, é porque o papai tem um dinheiro guardado no banco. Uhum. Ah, papai, então você leva o dinheiro lá no banco. E aí eu fui conversando com ele sobre isso. Eu acho que é importante a gente fomentar esse tipo de conversa, Uhum. porque a educação financeira vinda das escolas, sejam elas públicas principalmente, e as particulares também, ela não vai acontecer. Uhum. Então, quando você me pergunta como a Aplix está fazendo isso, tentando mostrar para os nossos clientes, que são os pais, o como eles podem lidar com diversas situações em relação aos filhos, mas não necessariamente só sobre finanças. Uhum. Eu acho que a questão de acesso à tecnologia, a celular, e aí é um tema polêmico, mas assim, a minha esposa é psicóloga, e quando a gente vai para um restaurante, a gente vai todo armado, armado de brincadeira, com Sim. brinquedo, Sim. com joguinhos, Uhum. com papel e caneta para desenhar e etc, para não ter que dar o celular. Celular. Tanto que o meu filho, a gente estava voltando de viagem agora, e aí a minha mãe colocou um filme para o Antônio mais novo assistir. Quando o Caetano acordou, ele virou para a avó dele, minha mãe disse assim: vovó, na nossa casa a gente não usa o celular para assistir. Uhum. Então ele já está transmitindo essa mensagem. Então eu acho que a Aplix, ela está se preparando. Essa vai ser a primeira iniciativa. A gente vai fazer uma sequência de 4 eventos. Um deles falando sobre os riscos digitais, telas e etc., o que pode impactar a vida das crianças nesse sentido. Uhum. Como o esporte pode ajudar no desenvolvimento das crianças e etc. A gente vai fazer um painel com escolas, Uhum. falando sobre, com donos de escolas e professores falando sobre a educação, e um sobre o como a gente encara essas questões do dinheiro mesmo, da mesada, não dá mesada, como é que ensina, como é que não ensina, o que é importante. E o cartão de crédito, que hoje em dia mas não é mais nem o Não é cartão mais de não. crédito, é o É. celular, né? Então, mas eu acho que o principal é as pessoas entenderem que nós, pais, somos os responsáveis por abordar esse tipo de tema. Só que Uhum. as pessoas não sabem como abordar. É Não verdade. existe ninguém Não ensinando tem uma como fazer receita, né? isso. Não tem uma receita. Exatamente. Então, assim, é dessa forma que a Aplix quer ajudar a formar adultos conscientes, ajudando os nossos clientes que têm filhos a entender melhor
E a gente não está aqui para dizer a verdade, a gente não sabe a receita do bolo, Uhum. mas eu acho que a gente está no papel de provocar o debate, Bacana. entendeu? Eu acho que essa é a forma que a gente tem de fazer, porque hoje, se você me perguntar, por incrível que pareça, eu não tenho opinião formada sobre mesada ainda. Afinal, Uhum. meu filho tem 6 anos. Sim. Sim. A gente fez uma experiência agora na viagem, cada dia ele ganhava $10 para decidir com o que ele gastava. Voltou com 30. É, Então, pelo menos ele pelo menos poupou poupou. alguma É coisa. verdade. É verdade. É interessante porque eu comecei esse ano com meu filho. Meu filho também tem 6, né? Fez 6 anos em julho também, tá? Mas lá nós colocamos o cofrinho. Cofrinho mesmo, aquele de Sim, barro, sim, sim. certo? Para ele colocar o dinheiro dentro, calcular, para quando chegar no final do ano, quebrar o cofrinho, que era aquela experiência que a gente teve quando a gente era Sim, criança, sim. né? Eu me lembro que Meus pais fazem isso com os meus filhos. pronto, eu cresci, a minha educação financeira veio de casa, eu cresci com essa base, que era da mesada. Se você gastar a sua mesada em 10 dias, você passa 20 dias sem ter dinheiro, tá certo? E o cofrinho para poupar, né? Para chegar no final do ano e a gente quebrar e poder comprar alguma coisa. E aí eu disse pro meu filho, esse final de semana eu dei para ele a mesada e eu disse, ó, coloca lá no cofrinho. E aí ele me perguntou, nós vamos quebrar no final do ano? Eu disse, vamos quebrar no final do ano. E eu vou poder comprar o que eu quiser? Eu disse, mais ou menos. Se lembre de uma coisa, do que você juntar, você tem que poupar a maior parte. Então, do dinheiro que você tiver no seu cofrinho no final do ano, nós vamos pegar uma parte e vamos colocar no banco. Aí ele disse, na minha conta? Eu disse, na sua conta. Boa, certo? E aí você vai comprar um brinquedo para você com a outra parte. Para uma criança de 6 anos, eu concordo com você, é até difícil dele alcançar isso, Acho que né? entender da onde veio o dinheiro é um papel É, muito importante. exato, né? Mas são iniciativas, eu concordo com você, não tem certo e errado, não tem receita de É, bolo. Eu tenho visto várias iniciativas, principalmente com clientes, tá certo? E como a gente está num mercado que os clientes às vezes abrem as coisas para a gente, né? A gente vê alguns dilemas, é interessante a gente ver alguns dilemas, e principalmente na adolescência, isso vai mudar, tá certo? Porque os interesses mudam. com A certeza. gente já passou por isso, né? Mas eu concordo com você quando você diz que hoje está difícil da criança ela ah, Acho que entender o valor, né? entender o valor do dinheiro. Perfeito. Eu vi um artigo recentemente falando aí mais voltado para o mercado financeiro, e eu acho que o principal ponto, a principal mensagem era: vamos ter uma geração de adultos que eles colocavam como sendo ali as crianças que hoje estão com os seus 10 a 15 anos, extremamente irresponsáveis financeiramente. Porque hoje você vê crianças de 10, 11, 12 anos com um telefone que custa R$ 10.000 na mão, Uhum, com uma bolsa que, que era da mãe, mas que a mãe passou para a filha, que custa 5, 10, 15, R$ 20.000. uhum. E a criança cresce com essa questão das redes sociais e etc., e com o consumismo, e ela quer cada vez mais, mas ela não entende Sim, o como o dinheiro foi ganho e o como isso. Então, assim, o desafio que a gente tem é enorme. é verdade. Eu tive a oportunidade nessa pequena aventura, nessa viagem. O Caetano queria comprar um negócio um dia de $50, e ele tinha 35. Eu disse, Uhum. filho, você ganha 10 por dia. Então, se você quiser comprar, eu posso lhe dar os 10 de amanhã e os 5 E depois de amanhã. depois de amanhã. Mas você vai passar um dia sem ganhar e no outro dia você vai ganhar só 5. Tá bom, papai. Você quer comprar mesmo? Porque você vai gastar 2 dias, você vai gastar todo o dinheiro que você tem, você vai passar 2 dias. Aí ele pensava, aí olhava pro negócio que ele queria comprar e Uhum, olhava para mim, não, não quero não. A decisão é sua. Só entenda que você vai gastar todo o dinheiro que você tem. Acabou que comprou no outro dia, ele não ganhou nada. uhum. E chegou no outro dia, chegou na loja e disse, papai, quero comprar esse, filho, você gastou o seu dinheiro? Ah, foi mesmo, tá bom. E foi tranquilo. Mas isso é Ele aprendeu a importante. mensagem, Isso é entendeu a importante. mensagem. Até lidar com certas frustrações também é importante, Com toda certeza. Na né? verdade, é extremamente importante. É, é,
a nossa geração foi uma geração que não teve acesso a tanta tecnologia, tanta facilidade quanto tem hoje em dia. Então, realmente é um dilema muito interessante. E isso traz uma preocupação. Com base, eu vou fazer um gancho no que você falou dessa pesquisa. Como isso impacta os negócios das famílias? Como isso pode impactar os negócios das famílias? Porque o nosso cliente que é empresário, ele está preocupado com a próxima geração que vai assumir o negócio. Então, como é que vocês estão vendo isso lá? Eu vou te falar que ele está preocupado, mas muitas vezes ele não se preparou, não preparou os filhos para isso. Eu acho que um dos grandes desafios que o empresário tem, ele é de entender que o filho dele não necessariamente é a pessoa mais adequada para levar o negócio adiante, Uhum, né? Porque muitas vezes as pessoas querem, mas o filho pode não querer, sim. pode não ter aptidão. Então, eu acho que esse questionamento, ou entre aspas, polêmica que a gente está colocando aqui, de como conversar com os filhos sobre isso, etc., eu acho que forma. Se você é empresário e quer que o seu filho assuma o seu negócio, isso precisa ser pauta Sem o dúvida. quanto antes. Acho Uhum, que até na infância mesmo, né? uhum, Nos nossos filhos de 3, o meu de 3 e de 5, se esse trabalho é um trabalho que precisa começar de já. Porque não é entender sobre o negócio, é entender sobre o mundo, uhum, né? Então, o processo sucessório das empresas, ele é um tema constante, né? Mas o que a gente vê é que, na grande maioria das vezes, as sucessões mais bem-sucedidas, elas são as sucessões onde o fundador, ele entende que não necessariamente é o filho dele que vai tocar o negócio adiante quando ele sair. uhum. Mas isso tem que estar muito bem resolvido dentro das famílias, né? Porque isso começa dentro de casa. É É complexo, complexo, não é complexo, simples, não. É complexo. envolve muita coisa, né? É, Muito ego, muito... Mas é normal, é natural, né? Você sim. construir um negócio, você você tem desejos e o ser humano ele faz de tudo para fazer com que os desejos dele sejam executados, digamos assim, Sim, ou se tornem realidade. interessante. Mas do nosso lado, na Aplix e o seu lado também, a gente tem um poder muito grande de aconselhar as pessoas Uhum, de forma isenta, né? De forma realmente a gente se coloca na forma de ver as coisas de fora. sim. E quando o nosso cliente entende que a gente está ali para aconselhar ele, e esse entendimento ele está realmente consolidado, a gente consegue ajudar muitas pessoas nesse processo. Lá na Aplix, por exemplo, a gente tem uma entrega para os nossos clientes que a gente junta a família numa sala, e aí, obviamente, com filhos já na fase final da adolescência ou adultos mais jovens, de 20 e poucos anos, a gente junta todo mundo numa sala e conversa sobre o dinheiro, conversa sobre Legal. patrimônio, conversa sobre aplicações financeiras. Uhum, A gente costuma fazer isso com uma certa frequência, né? Você tem ali pai e mãe, e dois, três filhos na sala, e a gente ensinando sobre dinheiro e etc., eventualmente até abrindo as aplicações financeiras, a depender da vontade dos pais de mostrarem ou não. uhum, E aí tudo isso é muito conversado e alinhado antes, sim. mas é um trabalho que tem sido muito bem sucedido que a gente faz, porque dá mais segurança para os pais de que os filhos realmente entendem um pouco ali do que está acontecendo e de como tomar as decisões. Legal. Esse processo de sucessão, ele realmente, como você falou, ele não é simples, ele é complexo. Ele tem várias interferências, sejam familiares, sejam individuais. Porque, de fato, se a gente olhar para a nossa história, nós vamos ver que empresários, grandes empresários, alguns dos filhos não quiseram traçar o mesmo destino, o mesmo caminho, e preferiram ir para outra área e acabaram sendo bem-sucedidos em outras áreas, não necessariamente porque não está seguindo aquela. Mas o mais importante, e aí já fica a dica para quem está nos assistindo, é que esse processo seja tocado de forma consciente pela família
e com um bom aconselhamento, como você falou. E principalmente se planejar, não adianta você querer tomar a decisão e estalar o Exato. dedo e está tudo pronto. É um negócio que realmente, assim, a gente, eu me coloco muito nessa posição, que tenho filhos muito novos ainda. Eu acho que o processo de construção ele começa dali, entendeu? Mas principalmente, eu acho que a gente precisa, eh, no dia a dia, tomar iniciativas e decisões que tornem os nossos filhos prontos para o mundo, não necessariamente para suceder o Para negócio que eu suceder. construí. Perfeito. Se eu tornar ele pronto para o mundo, para ser uma pessoa que tem cabeça aberta, que pensa, que é crítica, que consegue analisar as coisas, observar, e ele quiser, ele vai suceder meu negócio. Mas Perfeito. não necessariamente. Perfeito. Tá muito bom o papo, muito bacana. A gente acabou enveredando para questões até familiares, foi muito legal. Mas a gente tem que chegar ao fim, né? E aí uma mensagem final. Eu acho que é final, mas eu já falei, é o começo pelo porquê. Uhum. Pare, reflita e entenda o porquê das coisas, o porquê você está fazendo aquilo. Às vezes a gente, e eu já tive essa dificuldade, às vezes a gente diz, mas por que isso? Aí você, aí dá um branco. Mas se você realmente insistir, você consegue entender. Então acho que é importante a gente ter consciência das decisões que são tomadas, para que a gente realmente entenda aonde é que a gente está pisando. E onde a gente quer chegar. Exatamente. Fantástico. Felipe, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, tá? Foi um grande prazer bater um papo aqui com você hoje. E para você que nos assistiu até agora, compartilhe esse vídeo. Acredito que outras pessoas também vão gostar de ver o que você acabou de assistir. E meu muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, Alexandre. Valeu.